E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Felipe Farias e esse é o canal Resenha Rápida. Hoje a gente vai falar de um livro que é muito bom para o tempo que a gente está vivendo. Afinal, ele também retrata uma quarentena, mais especificamente um casal de quarentena por um vírus, mas é um vírus zumbi. Vem comigo. 29 Andares e Alguns Zumbis é um livro da autora Andressa Rios que retrata um casal que fica de quarentena em um prédio, isolados, durante um apocalipse zumbi. É uma premissa muito legal a princípio, né? Só que fica melhor ainda, porque eles são recém-divorciados. Se você gosta de uma história bem escrita, bem construída e com personagens muito interessantes e uma premissa muito boa, 29 Andares e Alguns Zumbis é um livro perfeito para isso. Não é à toa que ele ganhou o What's 2016. São dois personagens principais que permeiam a trama, o Lucas e a Melissa. Eles são recém-divorciados e aí explodiu a pandemia de zumbis. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de história que não foca só nos zumbis em si. Histórias de zumbis, elas são principalmente sobre as pessoas que sobreviveram, as pessoas que não são zumbis. Não é sobre o perigo, não é sobre correr, não é sobre matar zumbis. Essa história é sobre um relacionamento que não deu certo. Duas pessoas que se veem obrigadas a ficar juntas para sobreviver, sendo que elas tinham acabado de decidir que não podiam mais ficar juntas. Entendem como isso é incrível e fascinante do ponto de vista estrutural de uma história? Então, nessa premissa, tem muito a se fazer, muito. E a autora desenvolve muito bem esses dois personagens. Quais são os pontos mais positivos da história? Primeiro, na hora que você entra na história, você vê que ela é muito bem separadinha, muito bem estruturada. Tem uma sinopse muito legal de se ver, que cativa. Também a autora traz informações interessantes sobre os personagens, a sua própria visão, né? E a gente vai falar um pouquinho mais desses personagens mais na frente. E ela também já traz os avisos, já disse que está à venda, inclusive se você quiser comprar. Vamos ler um pouquinho o que a autora diz sobre a Melissa. Ela, professora de artes, ultrapassa a linha da pessoa perfeccionista. Seu apartamento é impecável e extremamente limpo, mesmo no meio de um apocalipse zumbi. Ela só come comida enlatada, não pede pizza de fora e nunca deixa ninguém ao menos sentar em sua cama. Então, essa é a Melissa, típica personagem com toque, perfeccionista em tudo, super limpa, super organizada, e aí o mundo vira uma bagunça. Imagina como é que não tá a cabeça dela. Vamos pro Lucas. Ele, o oposto completo, é formado em psicologia, mas deixa o seu diploma guardado para trabalhar em uma oficina de motos, pois sabe que no fundo seu verdadeiro desejo nunca foi ser um doutor. Ele não é bad boy, arrogante ou misterioso. Também não é um exemplo de fofura e com certeza passa longe daquele modelo de príncipe encantado. Ele só é ele. Esse é o maior trunfo do Lucas enquanto personagem, que ele é uma pessoa comum, né? É um cara que até incrivelmente larga um diploma de psicologia para seguir um sonho de ter uma oficina. Então, enquanto personagem, ele é muito interessante porque ele é humano. Então, personagens humanos, eles costumam atrair as pessoas, cativar, e o Lucas é tudo isso. Vamos para os aspectos técnicos dessa obra. A autora, ela tem uma escrita fluida, coerente, concisa, instigante. A gente acompanha as pessoas e, apesar de ser um livro no gênero da comédia, tem momentos realmente aterrorizantes, porque a autora sabe nos trazer para perto do personagem e sabe nos fazer sentir naquela situação. Então tem momentos super angustiantes, porque é muito fácil você ler obras ou filmes que tem um apocalipse zumbi e o personagem é fodão e mata os zumbis com machados, com armas. Aqui mostra a realidade de como os zumbis são perigosos e como qualquer deslize pode custar uma vida. E mesmo assim, ela encaixa muito bem comédia em diversas partes da obra, da trama. Tem uma narrativa muito boa, muito bem estruturada. Os capítulos, os parágrafos são muito bem divididos. Você não se cansa lendo um parágrafo extremamente longo e também fica frustrado com um parágrafo curtinho, que não te dá muitas informações e não leva a nada. Então, assim, é muito boa. O estilo de escrita dela é muito bom. A dinâmica entre os personagens é um dos pontos em que a gente pode fazer uma
uma crítica, porque é muito clichê. Quando você pensa em uma história em que é um casal que acabou de se separar, o que já vem na sua mente? Eles vão brigar o tempo todo por qualquer coisa. E é exatamente isso que acontece. A Melissa, ela briga com o Lucas por qualquer coisa. O Lucas, tô cheio disso, tô cansado daquilo, é tranquilão na dele. E ela, às vezes, é até descrita por ela mesma como louco. Então essa é uma das poucas críticas que a gente pode fazer, né, aos personagens. Podemos ver também o lado de que mesmo a Melissa sendo super perfeccionista, né, ela está no apocalipse zumbi. Isso pode mexer com a cabeça dela, pode mexer com a cabeça de qualquer um. Então é coerente que ela mantenha tudo isso? Talvez seja coerente até que ela faça mais, né, se agarre mais ao seu normal, que ela seja muito mais limpa, muito mais organizada, porque ela tentando se agarrar ao mundo que não existe mais. Mas a desconstrução de um personagem é exatamente isso. Ela perceber que não pode mais ser assim, porque o mundo não é mais do jeito que era antes. Então, eu senti falta da desconstrução da Melissa. A história ela vai por um rumo um pouco diferente, lá no último capítulo. E fiquem avisados que aparentemente a história lá no Wattpad não está concluída. Eu acredito que ou está concluída e deixaram um gancho enorme para uma continuação. Eu acredito que tenha sido isso, mas mesmo assim vale muito a pena ler. E o final tem uma revelação que plot twist, explode cabeça. A proposta de confinamento em um prédio é muito interessante, porque você não sabe o que encontra em um quarto escondido, você conhece as pessoas, principalmente, que estavam lá naquele prédio e que agora são zumbis. Então você sabe como elas eram em vida e agora você as vê como um zumbi com alguns hábitos antigos, ou tenta colocar esses hábitos nesses zumbis porque sabe que eram pessoas. Então acho que esse é um pensamento que é exatamente como nós pensaríamos, né, em um apocalipse zumbi, que ainda existe algo de humano naqueles que foram infectados. Somos nós tentando ainda permanecer humano. Isso é muito bem construído. Eu gosto muito nesse livro. Eu achei de uma ironia muito boa a autora colocar a Melissa como maníaca por limpeza, num mundo que está completamente sujo agora. Não que fosse limpo antes, mas literalmente sujo em todos os aspectos. A dinâmica de confinamento num prédio é muito boa, principalmente para que a gente faça um paralelo com o que a gente vive hoje em dia com essa pandemia do coronavírus. A gente se vê nos personagens melhor, coisa que a gente não conseguia ver antes. Mesmo em época de The Walking Dead, de outras obras que fizeram muito sucesso por conta da temática zumbi, agora já não é tanto pelos zumbis, é por nós. É porque estamos também confinados, é porque o mundo está nesse caos. Então é exatamente o sentimento que esses confinados têm. O perigo de qualquer pessoa no seu prédio que você conhece carregar um vírus mortal que pode te matar e pode matar as pessoas que você ama. Então essa preocupação é muito bem trazida pela autora. Eu gostei muito e eu recomendo muito. Bem, para vocês saberem mais detalhes da história, só lendo, porque lembram que esse aqui é uma resenha rápida. Vocês podem acessar aqui no link que está na descrição esse livro lá no Wattpad. Também dá para comprar ele, né, lá no livro do Wattpad. Vão ter os links para que você compre. Se você quiser, dá uma força pro autor sempre. E vamos nessa. Até a próxima resenha rápida.